espero que sejam todos bem. Eu sou o Estevão, sou estudante do grupo PET da Engenharia Agrícola e hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de algoritmos de programação. Bom, para o exercício de hoje eu trouxe o seguinte enunciado. Durante a aquisição de dados no campo, um sensor de umidade do solo pode enviar leituras com ruídos. Para evitar que a bomba de rejeição seja acionada ou desligada incorretamente, o sistema precisa tratar os dados brutos antes de tomar uma decisão. Nosso desafio, então, é desenvolver um programa em linguagem C que processe um lote de leituras de um sensor de umidade. Então, pensando um fluxograma para esse exercício, né, a gente vai ter, então, a entrada de dados. Vamos fazer um filtro ali, né, do limite físico. Então, essa umidade não pode ser menor que zero e também não pode ser maior que 100%. Então, depois a gente vai fazer o cálculo da média para apresentar, então, o resultado, para que, então, a gente possa tomar uma decisão. Vamos aqui abrir o Dyn, né? Já tem uma pasta aberta aqui, salva como C, e a gente vai começar o nosso programa fazendo a declaração de variáveis. E com isso a gente vai utilizar então todas as variáveis do tipo inteira, né? Mas elas também poderiam ser variáveis do tipo float. Então, valores de entrada, vamos utilizar aqui 10 valores, né? De entrada assim, de dados, poderia ser qualquer valor. Valores úteis, que aí sim pode ser 10 também. Uma variável de controle, então, da quantidade de valores úteis que a gente vai ter, inicializada com valor zero. Uma variável para fazer a soma, inicializada também com valor zero. Uma variável para fazer a média, também inicializada com valor zero. Feito isso, a gente já pode fazer a leitura então dos valores. Para isso a gente vai usar a mesma metodologia de sempre, com o ácido for, int i igual a zero e menor que 10 e mais. E aqui dentro então a gente vai poder fazer um printf para pedir para o usuário o valor da umidade. Vou colocar um %d aqui, mais 1, somente para a gente ter então melhor apresentado para o cliente. Vou utilizar um scanf para poder armazenar essa variável. Cuidado aqui para não. Aqui vai ser o valores, né, de entrada. Aqui. A variável i. Feito isso, então, com os nossos dados, né, a gente já pode começar a trabalhar nesse filtro que vai ser feito basicamente com um laço for, que eu vou copiar e colar aqui para a gente não perder muito tempo. E dentro desse laço for, a gente vai ter algumas peculiaridades. A gente vai utilizar um laço if, né, que vai ser o C. Então, se os valores de entrada, né, na posição i forem maiores ou iguais a zero e os valores de entrada em i forem menores ou igual a 100, a gente vai executar o que vai estar aqui dentro dessas chaves, que vai ser que os valores úteis serão, aqui a gente vai utilizar a variável de controle, aquela quantidade útil, né, que vai ser, no caso, inicializado com a posição 0, né, que a gente inicializou lá no começo, que vai receber, então, os valores
de entrada na posição I. E aqui a gente vai somar, então, quantidade útil mais, para somar um valor a mais nela. O que isso aqui faz, basicamente? Com esse filtro, né, então a gente tem a repetição ali do laço do for, né, de 0 até 10. Então aqui, se os valores forem maiores ou igual a 0 e menores ou igual a 100, os valores úteis, né, serão os valores dessa variável, valor de entrada aqui nessa posição. Só que, se a gente não tem alguns valores, a gente vai deixar buracos dentro do vetor, né? Por isso que a gente utiliza a quantidade útil aqui, para que a gente diminua, então, o tamanho do vetor no futuro, caso ele venha, por exemplo, 2 ou 3 dos valores de entrada sejam rejeitados. Com isso a gente pode, então, calcular a média. E aí aqui, novamente, a gente vai usar um laço for, né? E aqui dentro, a gente vai fazer primeiro a soma, né? Então, a soma vai ser mais igual aos valores útil na posição I. E a média, né? Nada mais é que o valor útil dividido pela quantidade útil. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Que em vez de ser 10, a gente vai ter então a quantidade útil, para que a gente não repita isso mais vezes, né, do que o necessário. Então, com isso a gente já tem o valor da média calculado e a gente pode então apresentar para o usuário o valor da média, né? Vou colocar um contrabarra N aqui somente para deixar mais bonito. A média vai ser igual com isso. Então a gente já pode salvar o nosso programa. Exercício 22.c, na área de trabalho. Vamos ver se não vamos ter nenhum erro. Aqui a gente teve um erro somente na hora de calcular a média, o valor da soma, que é esse valor aqui, divididos pela quantidade útil, porque a gente já fez a soma aqui anteriormente. Isso a gente pode executar e ele vai nos pedir o valor da unidade 1. 1, por exemplo, 45 menos 10, 60, 150, 10, 40. Valores aleatórios aqui somente para a gente ter então que a umidade média vai ser de 46. E com isso a gente pode tomar uma decisão então, se a gente vai optar por ligar ou desligar o sistema de irrigação e tomar então essa decisão com base nesses dados já filtrados. Então pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, peço que deixem nos comentários que a gente responde assim que possível. E é isso, o PET da Engenharia Agrícola agradece pela visualização de vocês.